Daí a gente lembra que, bah, não dá para viajar por causa do Covid. Mas daí eu tava pensando que não tem nada a ver com Covid. Eu não viajo de jeito nenhum mesmo, eu sou pobre, né? Então qual que é o fuso horário? Pra mim é até mentira esse bagulho, nem existe nada de fuso horário, galera. É tudo a mesma hora. Mas é, né? Ah, para, fica contando. Ah, não, mas daí tu soma pra cá, tu soma pra lá. Será mesmo que existe outra hora? É a pergunta que o pobre se faz. Eu fico olhando os meus alunos, vocês no Instagram. Pá, TBT lá na Europa, como era bom em Paris. TBT lá em Bruxelas. TBT quando eu fui na Sibéria. E eu penso, será que eu sou o único ser humano pobre nessa história? Isso é palhaçada, hein? Deixa eu abrir o nosso PPT aqui. Porque TBT eu não tenho, mas PPT eu tenho. Ah, é, Gabriel? Então tá. Eu vou te cobrar, hein? Se tu tivesse, eu pegar os teus TBT lá na Europa, o bicho vai pegar. Ah, TBT, assim, como tava bonito aquele Natal em Nova York. Exatamente, ó. Ah, tá louco, que raiva que dá no cara, meu. Galera, a gente viu o bandeirantismo na aula passada. Boa. Vamos comemorar então, Gabriel. Ir pro Rio de Janeiro, quando tu passar. Aí vai dar tudo certo, aí tu vai conseguir juntar uma grana e vai tirar uns dias lá no Rio. Bah, nem sonha, né? Exato. Viagem pro exterior agora é zero, né? Que dólar é esse, né, galera? Pá, eu me apavorei. E é isso aí. Se é o teu sonho, tu vai conseguir. Vamos devagarzinho, né? Primeiro lutar pela conquista da vaga na URGS. E aí depois as coisas se encaminham e fazer essa viagem ali pro Rio. Tu vai adorar lá. Perfeito, Eduardo. Galera, a última então, nós vimos até a bandeira de prospecção. E eu pedi para vocês anotarem, deixa eu ver aqui qual é a data. Opa, qual é o slide? É o slide 5. Botem no 5 aí. E eu pedi para vocês anotarem a data de 1693, tá? E eu falei para vocês que isso é cobrado em prova. Não que é cobrada a data, mas que é cobrado que tu saibas que a descoberta do ouro se deu em 1693, se deu no final do século XVII. Uma vez a URGS botou assim, ó, letra C. O ouro foi descoberto somente no século XVIII, promovendo um processo de grande corrida de pessoas para a região do ouro. E aí o detalhe era esse, né? Ó, o ponto. Primeiro aquela coisa da palavra, né? Somente. Que eu disse para vocês ficarem alerta. Tudo, nunca, sempre, jamais. São palavras em história que te levam assim a tu, opa, bota o pé atrás. E a segunda que está aqui o PH Ratão, né? Somente no século XVIII. Sim, foram descobertos no século XVIII, mas não somente, porque no final do XVII é que acontece a grande descoberta. Então é por isso, se tu gosta de uma data mais específica, bom, grava no teu cérebro a data, mas se tu conseguir gravar que foi no final do 17, já tá ótimo, tá? Se a URGS botar que foi em 1691, que foi descoberto um grande veio, aceita como verdadeiro, galera. Não vai ser o número em específico, são algumas descobertas que passam a acontecer a partir dessas bandeiras de prospecção lá no final do 17. Entenderam? Botem no chat aí, sim ou não. Perfeito. Galera, e para a gente terminar então esse assunto, não menos importante, na verdade muito importante, um pouco disso está lá naquele guerrasdobrasil.doc, e eu pedi para vocês olharem o primeiro e o segundo episódios. E o segundo episódio, galera, ele vai falar dessa questão aqui, que é a questão do quilombo de Palmares e a escravidão africana no Brasil.
A partir do final do século XVII, galera, os bandeirantes acabaram ficando com uma fama muito grande, assim, de serem grandes guerreiros. Por isso que eles faziam, né, se meter nesse mato aí e tudo mais, na busca de... É muito boa, né? Perfeito, Gabriel. Aham, eu também. Fazia tempo que eu tinha visto, vamos supor, né? Eu recebi assim uma série, eu vi no Face, tá? Eu vi no Face uma reportagem dizendo, vai ter na Netflix um episódio sobre a história do Brasil. Eu pensei, que interessante, né? Daí tá, não li, né? Depois, numa outra vez, apareceu de novo, assim, apareceu várias vezes. Eu peguei e entrei na reportagem. Porque eu já fiquei com um pouco de pé atrás. Pensei, vai ser alguma porcaria, né? Tá, daí entrei na reportagem. Quando eu entrei na reportagem, eu li as pessoas que estariam participando e tal. Pensei, caraca, velho, vai ser muito legal. Mas ainda não tinha sido lançada, né? Era só assim, ó, tá lá, tá no forno, o troço vai sair. E aí saiu e eu esqueci, galera. Saiu e eu esqueci, assim, demorou um tempão pra eu ver. Eu acho que demorou um ano pra eu ver. Né? Eu fui botar guerra no Netflix, escrevi guerra pra ver um filme de guerra lá. Qualquer que aparecesse, né? Dar uma olhada. E aí apareceu, né? Guerras do Brasil.doc, deu, pá, olha lá, ó, eu tinha até esquecido de olhar. E aí eu tava, né, dando aula pra caramba, pra lá e pra cá, que nem um maluco, isso deve fazer um ano ou dois já. Eu peguei, galera, e. Vou fazer um prato de comida ali, vou dar o play no primeiro aqui. Daí esquentei a minha comida, me sentei aqui no sofá e botei o primeiro episódio que era sobre os indígenas, né? E aí eu comecei a comer, galera, e olhar. Final da história, o episódio tem uns 25 minutos, o primeiro. Eu lembro que eu terminei assim, eu não tinha terminado de comer assim. Eu não conseguia nem comer o prato, não. Eu fiquei olhando assim, esqueci de comer de tão bom que eu achei, tão bem feito, bonito e sobretudo a qualidade, né? Que eu tava com um prato ali e parei assim de comer. E aconteceu a mesma coisa, Gabriel. Eu não pude na mesma hora maratonar, né? Porque eu fui trabalhar. Mas quando eu cheguei em casa à noite, eu vi todos os outros episódios. São só 5, né? Super curtinhos. Tem um que é meio longo, acho que é o da Guerra do Paraguai, que é um pouco mais longo. Mas não muito mais longo. Então, cara, cheguei de noite e assisti todos, assim, são ótimos. Tá, pô, se tu não viu ainda, vai lá e assiste, tu vai curtir. Eu vou falando pra vocês porque, por incrível que pareça, uma galera não olha. E um pouco eu acho que é tipo isso eu, assim, né? Meio que, tá, depois eu olho. O cara esquece, daí quando tá, às vezes, comigo, galera, o que mais me dá raiva, eu sento na frente dessa desgraça chamada Netflix. E não me vem uma ideia na cabeça pra olhar. Só que quando eu não tô no Netflix, aí os caras indicam e tal, e, meu Deus, tem um monte de bagulho que eu tenho que ver lá. Só que quando o cara senta pra ver, não vem nenhum na cabeça. Tipo, eu tenho que ver aquele ali. Então eu acredito que é isso, então eu sempre reforço. Cara, assiste. Assiste todos, tá, galera? Questões de prova estarão naquela série do Netflix. E no episódio 2, povo, que é muito rico. Por que é rico? Porque ele vai te trazer imagens, ele traz depoimentos, ele traz uma série de coisas que nós agora somente falamos, entende, povo? Vocês não enxergam, é mais pobre. É somente oratória, vocês ficam assim, imaginando as coisas que eu digo quando tem a ver com a imagem do que nós estamos criando, né? Então, as bandeiras de contrato, vocês vão ver mapas, vocês vão ver personagens. E vocês, galera, verão falando nesse episódio os grandes intelectuais que estudam Palmares, que são, um povo, os caras que eu li. Os professores universitários brasileiros que eu li estão lá dando depoimento. Então, porra, não, tu pega ali, tá o cara sentado, falando, não, tu vê, né, Palmares, aconteceu isso, aquilo, isso, rapidamente, dando um foco maior do que a nossa aula. A nossa aula, ela passa por cima de Palmares, né, por causa das chamadas bandeiras de contrato. O nome delas já são bem elucidativas, isto é, devido à fama de grandes guerreiros, esses caras passam a ser contratados pelos senhores de engenho nordestinos para reescravização dos chamados, né, como eram chamados no período, negros fujões, que adentravam, galera, uh, Brasil colonial adentro, né, fronteira adentro, para além de Tordesilhas, enfim, né, fugindo o povo da condição da escravidão.
Então, aquele argumento, né, tão fácil, galera, poxa, tão fácil de tu refutar esse argumento, mas que durante tanto tempo ele foi usado, e ainda hoje, né, algumas pessoas ainda pensam desse modo, de que os negros, galera, são uma raça, né, é um grupo étnico. Quem usa esse argumento hoje, obviamente, não usa grupo étnico, né, usa raça, que nasceu para ser escravizada. A natureza do negro é a escravidão. O maior absurdo, né, povo? Quando a gente olha então a história, é facilmente identificável, primeira coisa, né, galera, que não há ser humano que nasceu para ser escravizado. A condição humana, ela é uma condição avessa à escravidão, absolutamente, né? Não importa qual seja o tipo do povo, não importa qual seja o povo. Todos os povos que os romanos escravizaram se sublevavam contra essa escravidão. Do mesmo modo os gregos, do mesmo modo quando acontece no mundo africano, quando acontece no mundo asiático, e igualmente, galera, hoje em dia, né? A nossa chamada escravidão moderna. A escravidão moderna é aquela que acontece a partir do colonialismo americano, que é a questão da escravidão do povo africano, a escravização do povo africano. E, povo, eles fugiam, povo. Eles resistiam de todas as maneiras que tu pode imaginar. Sim, galera. O Quilombo dos Palmares, ele contou mais ou menos entre 20 e 40 mil escravizados, galera. É difícil de tu ter precisão de número, mas ele foi o maior de todos os quilombos da história do Brasil. Ele foi um quilombo, galera, que vai existir mais ou menos durante um século. E durante esse um século, vários exércitos tentaram derrubar. É legal, assistam lá o episódio que vocês vão ver, né? Há um momento em que eles mostram assim que franceses tentaram derrubar, holandeses tentaram derrubar, os próprios portugueses, os espanhóis durante a União Ibérica. Qual é a região do Quilombo de Palmares? Mais ou menos hoje ali, galera, território de Alagoas e Pernambuco, tá? Uma zona interiorana. Fugidos, portanto, de onde havia o processo de produção de açúcar, mais litorâneo. Então, nessa zona interiorana, galera, se reproduziu a vida que eles tinham no mundo africano. Né? E aí vem um monte de mentiras, um monte de, de equívocos, galera, relacionados a falar de Palmares a partir de uma perspectiva totalmente racista, né? A escravidão que tinha lá, Gabriele, ela não era a escravidão como a gente pensa, um processo produtivo para lucro. Ela muitas vezes era como havia no mundo africano, assim. Quando tu cometia algum delito, tu caía numa condição de escravização. Mas não era uma escravização em que tu trabalhava de um modo maluco para que o outro enriquecesse. Né? A escravidão dentro do sistema capitalista que a história do Brasil colonial está inserida. Era mais uma forma de punição entre essa população. Quando dava uma briga, por exemplo, a pessoa algumas vezes acabava caindo, né, tendo como pena o processo de escravização. Esse tipo, por exemplo, de atitude existia também, galera, nas tribos indígenas brasileiras, nada a ver com o mundo, né, capitalista e trabalhar para mim para eu lucrar e eu não trabalhar e quem trabalha é tu. Não é essa a relação. Então é um processo de escravidão que havia lá, de um jeito diferente da escravidão que a gente está acostumado a pensar. E não botar o cara a trabalhar para a pessoa enriquecer. Tu entende a diferença? Existia uma relação complexa, mas tá, por que havia isso lá, Sor? Porque os africanos no Quilombo dos Palmares reproduziam não a vida que eles estavam, o cara preso numa senzala, sendo diariamente açoitado e tudo mais e tal, mas a vida que havia no mundo africano, a vida ancestral que eles possuíam lá, os comportamentos que eles possuíam lá. Em algumas partes, também dessa mesma maneira, como eu disse para vocês, havia escravidão no mundo africano também. O continente africano tinha aspectos de escravidão, de novo lembrando, não igual a essa escravidão que agora os africanos são submetidos pelos portugueses, pelos europeus, de modo geral, que tem como objetivo o processo de produção de lucro, com trabalho intensivo e tudo mais exploratório. Entende a diferença? E aí, galera, o Quilombo dos Palmares, o documentário deixa bem claro isso para vocês. Ele está passando por um processo de tensionamento político, de processo de posicionamento de duas figuras líderes, relacionando, por exemplo, a como lidar com os contatos com as lideranças brancas coloniais, galera.
Havia um grupo que queria flexibilizar essa relação e havia outro grupo que dizia que não. Se houvesse essa flexibilização de relações com esse mundo branco, né, colonial português aqui, haveria o processo do fim do quilombo. Não era possível, não seria permitido a existência de uma relação comercial pacífica com o mundo colonial tradicional. E o produto dessa briga e desse questionamento interno vai acabar levando, galera, à fragilização do quilombo. E produto dessa fragilização é que um cara chamado Domingos Jorge Velho, daí vocês podem botar no slide 7, galera, ele vai acabar destruindo o quilombo. Essa é uma pintura, obviamente, idealizada posteriormente. Ele vai ser o bandeirante, líder da grande empreitada que invade o quilombo de Palmares, e depois de um século de duração, galera, esse quilombo vai acabar sucumbindo, né? Daí tem a morte do Zumbi, o Zumbi dos Palmares, grande liderança, que era o cara que era contrário, galera, a essa relação com os brancos coloniais, porque isso não levaria a estabelecimento de uma relação saudável e, obviamente, seria uma forma de dominação posteriormente, né? E aí o, o zumbi, galera, acaba sendo vítima e tudo mais, no famoso 20 de novembro, né? Isso é usado daí pelos movimentos negros como o Dia da Consciência Negra, né? Em vez do 13 de maio, aquela data oficial da Lei Áurea, esse movimento, então, ele prefere estabelecer como grande dia do povo negro a morte do Zumbi, esse grande lutador que foi a figura de Zumbi dos Palmares. Deixa eu silenciar meu celular aqui. Entenderam? Então, essa é uma representação posterior, galera, do início do século XX, momento em que vai se aprofundando assim a construção das identidades nacionais. Agora uma identidade nova forjada sob a ideia do republicanismo, né? Havia sido proclamada a República, olha aquela data de 1903. A República foi proclamada, galera, em 1889, né? Então é hora que São Paulo vai tomando as rédeas do Brasil, esse início do século XX. E aí vai se reforçando a ideia da identidade paulista, né, povo? E os bandeirantes são os heróis paulistas. Olhem o slide 8. Pois o meu sonho, Gabriele, é ir aqui nesse monumento. É ir ali em São Paulo. Eu ainda não fui, tu acredita? Esse é um sonho impossível, obviamente, né? É só me organizar ali, dá pro cara ir a São Paulo. Eu ainda não fui, né? Eu já conheci o Rio, assim. E é maravilhoso, meu Deus do céu. Tu vai amar, tu vai enlouquecer quando tu for. Mas eu quero conhecer São Paulo. São Paulo é um lugar maravilhoso também, cheio de riqueza cultural, né? E eu vou encontrar lá em São Paulo um monte desses monumentos aos bandeirantes. Slide 8, né? Eu tô olhando ele aqui. Esse daqui fica no Parque Ibirapuera, famoso parque ali na cidade de São Paulo, né? Monumento às bandeiras. Os bandeirantes, então, povo, eles são erguidos como heróis nacionais. Mais do que heróis paulistas, eles são heróis nacionais. Por quê, senhor? Porque a história deles vai transformar a história do Brasil como um todo. Eles descobriram o ouro, povo. E produto da descoberta de ouro, São Paulo. Portugal vai negociar com a Espanha um novo tratado para delimitar as fronteiras do Brasil. Tá? Sobretudo o grande centro que levou a essa conversa obrigatória né? O Parque Ibirapuera é maravilhoso, né? Um troço lindo assim. E aí no meio dele tem esse monumento aqui. Uh, Aí, galera, levou Portugal a sentar à mesa, né? Com a Espanha e dizer, meu, aqui ó, descobrimos ouro ali, tá além de Tordesilhas, e não vamos sair, velho. Opção A é a gente se matar. Aí vamos se pegar no soco e acabou o assunto. Opção B, a gente dá uma negociada. Eu posso te ceder alguns lugares, e tu me cede outros, e a gente chega num novo acordo
para aquela divisão americana. Tu, Espanha, sabe muito bem que agora, depois que nós tivemos a noção da dimensão do tamanho daquilo, não estava nada justo para mim aquela fatiazinha minúscula. E aí, galera, começam as negociações que culminam em 1750 no chamado Tratado de Madrid. Depois eu vou falar sobre ele com vocês, tá? Então a história dos paulistas vai se confundir com uma história brasileira, na medida em que essa ação, a descoberta de ouro e o ciclo de ouro que nós entramos agora, vai acabar levando a uma renegociação de fronteiras, e o Brasil tem o tamanho que tem devido à ação dos bandeirantes. Claro que essa narrativa que agora eu te dei é uma narrativa um tanto quanto forçada. Os bandeirantes descobriram ouro, galera. A presença portuguesa nessa região, né, e a diplomacia lusitana em relação a uma série de coisas é que vai levar à existência dessa nova fronteira. Vocês entendem a ideia, a diferença? Galera, essa diferença daí ela é gritante, tá? Mas na hora da construção da narrativa nacional, aí tu vai tornar heróico esse ato. E aí essa coisa, né? A gente tá lá naquele famoso momento do café com leite. E no momento do café com leite, quem mandava no Brasil era São Paulo, galera. São Paulo e Minas. Mas São Paulo é o estado mais poderoso. E aí ele vai construindo uma narrativa histórica. Olha como é história, povo. Olha como a história é importante. Olha como é importante tu saber história. Para além de fazer uma prova, saber para a tua vida. Porque a narrativa histórica passa a ser o argumento, né? Que inclusive fundamenta um gaúcho olhar os paulistas lá mandando no Brasil e pensar, porra, mas os caras são foda mesmo, né? Pô, aí, ó. Ah, o Brasil é o que é por causa deles. Tu entende como a história pode ser usada contra ti? E que, portanto, tu tem que ter um olhar crítico sobre ela, profundo, né? E é isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Essa é uma habilidade que o Enem vai te exigir, a construção das identidades. Perceber, então, que as identidades são construídas, galera. E se elas são construídas, elas podem ser reconstruídas. Tá? Do que eu estou falando? O que eu estou falando aqui para vocês, em específico? Eu estou falando aqui para vocês, em específico, que todas as nossas identidades, seja a nossa gaúcha aqui, seja a nossa brasileira, ela é sempre passível de revisão. Na medida em que ela é feita por nós, se em algum momento ela não se adapta mais à nossa forma de ver e enxergar as coisas, a gente pode transformar isso. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa bem delicada para todos nós aqui. A história, a identidade gaúcha, galera, nós somos o famoso centauro dos Pampas, né? O gaúcho é aquele homem livre, aquele homem que tem uma vinculação profunda com o cavalo, né? Por isso é chamado de centauro dos Pampas. Se mistura, né, o corpo do peão, do gaúcho, com o corpo do próprio cavalo. E é uma identidade assentada, portanto, primeiro, nessa coisa rural, e segundamente, galera, numa perspectiva totalmente machista, né, de conceber a ideia da sociedade. Então a mulher é a prenda, né? Olha o nome, galera, a prenda. Portanto, se estabelece uma sociedade de caráter machista, onde o homem tem a proeminência. Então, vivendo hoje um momento onde sabemos que os direitos são iguais e que a identidade não é construída somente pelo homem, e sim por homens e mulheres, a gente tem que repensar a ideia da identidade gaúcha, para que isso se adapte. A identidade gaúcha também, galera, ela está muito vinculada a uma perspectiva machista e com uma normativa, né, uma normalização da heterossexualidade. E aí, Deus o livre, qualquer possibilidade de conversa sobre homoafetividade em relação ao gaúcho, né? Só que sabemos que isso não é mais um problema. Lá no século XIX isso era um problema. Era visto como uma doença, era visto, enfim, como uma complexa forma de enxergar as relações de caráter homoafetivo. Só que hoje, em pleno século XXI, galera, temos a capacidade de perceber que não tem nada a ver com doença e não tem problema algum isso. Só que aí a identidade gaúcha ela não lida bem com essa questão. Vocês devem lembrar uma vez, alguns anos atrás, teve um gaúcho que se pilchou de rosa e foi no Parque Harmonia ali. E aí, eu não lembro se vocês viram essas reportagens e tudo, ele foi chicoteado, galera. Né? Laçaram ele, no meio da harmonia, laçaram o cara, bateram de chicote e tudo mais, aquela coisa da identidade gaúcha, né? O cara é peão. Aí deram laçaço no cara e tudo mais, porque o cara tava com uma bombacha rosa e isso era um desrespeito à tradição. Galera, essa tradição foi feita por nós. Se lá no século XIX éramos uns imbecis, hoje no século XXI não somos mais. Né?
Então a gente pode redesenhar a identidade gaúcha, onde as relações homoafetivas não serão um crime, não serão um problema, e serão parte constituinte da nossa identidade de ser gaúcho. Vocês entendem, povo? Isto é, uma identidade que inclui e não que exclui. E eu acho muito legal falar sobre isso com vocês, né? E aqui a gente está parado, mas não está parado, a gente está debatendo uma questão de prova. Eu acho legal porque eu sou de Porto Alegre, né, galera? E ser gaúcho, galera. Ser gaúcho é ter um cavalo, né? É ser esse homem do campo, é ter um facão atravessado nas costas, assim, para ir passear. E aí eu, poxa, eu sou um gaúcho de Porto Alegre, né? E aí os caras lá do interior dizem, tu não é gaúcho, velho, tu é lá da capital. Percebe que essa exclusão se dá também nessa coisa interior e capital. Claro, quando foi construída a nossa identidade, galera, Porto Alegre não significava nada. A nossa região rica era a região do Pampa, né? E aí o grande lugar era lá, os homens mais ricos do Rio Grande do Sul lá estavam. E os homens mais ricos, galera, eram donos de distância. E aí eles tinham um cavalo, aí eles tinham, né, um facão para botar nas costas ali, tinha um porquê de andar com aquele facão, porque tu tá no meio do campo lá, tu precisa de um facão, né, galera? Quando vem um lagarto, daí tu sai de soco num lagarto e esfaqueia o lagarto. É necessário para a vida do campo, né? Perigosa. E aí, povo, hoje, por exemplo, não, Porto Alegre não é do Rio Grande do Sul. Só que eu me sinto gaúcho, galera. E às vezes, né, tenho orgulho de ser gaúcho, gosto daqui. Claro que quando eu penso nessas coisas, como eu estava dizendo para vocês, como eu sei que tudo é construído e tem todo um caráter elitista e tem uma série de coisas que eu discordo, eu fico puto com essa coisa de ser gaúcho, né? Essa identidade tradicional, obviamente. E aí eu nego, né? Vai pro inferno esses gaúchos aí e tudo mais. Eu não canto hino, né, galera? Sobretudo porque há um elemento no hino muito horrível para mim. A partir do momento em que eu me dei conta daquele elemento, eu nunca mais consegui cantar o hino, que é o racismo do nosso hino, né? Um determinado momento, vocês conhecem disso, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? E, galera, é claro que o que está dito nesse pedaço do hino é que, por exemplo, há uma briga entre o Rio Grande do Sul, é um hino que está relacionado à Guerra dos Farrapos, numa briga, galera, entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Aí, se a gente então não tivesse virtude, a gente acabaria por ser dominado por esses cariocas e tudo mais. Mas embaixo disso tem, galera, que o escravizado é um cara sem virtude. Ele está ali, e aí esse é o paralelo que tu traça, portanto. Só que na verdade, galera, não tem virtude é o ser humano que escraviza. Esse sim não tem virtude. Essa é a minha forma de enxergar. Né? Isso é não ter virtude. Escravizar um ser humano é não ter virtude. Portanto, os negros escravizados do Brasil, para mim, eram sim pessoas absolutamente virtuosas. Então, a partir do momento em que eu percebo o racismo do nosso hino, eu nunca mais cantei ele. Né? Mas só para trazer esse paralelo com vocês. Isto é um hino, galera, que exalta a Guerra dos Farrapos. Agora, né, a Luine, ela trouxe essa coisa assim de cantar do hino ali, que não tinha entendido aquele pedaço. Esse pedaço ele diz respeito a isso, Luine. Ele diz respeito a essa coisa da nossa briga ali com o centro. Só que no fundo, por detrás dessa frase, está isso aqui. Isto é, quando esse cara que escreveu esse hino, ele olhava a população negra, ele via aquela população ali como uma população sem virtude. Um ser humano escravizado, aquele papo ali, né? Ele nasceu para ser escravo. E que a gente viu que é a maior besteira do mundo. Então, a partir desse momento, essa frase, por exemplo, para mim, ela tinha que ser imediatamente suprimida do hino gaúcho. Mas ao mesmo tempo, galera, olha que interessante. Porra, eu adoro estar aqui, galera. Agora vai vir uma chuva. Agora há pouco, né, dos últimos dias, porra, tava um friozinho foda, né? E eu adoro isso, galera. Eu sou gaúcho. Mas essa identidade que é construída de ser gaúcho, eu não gosto. Quando eu tava lá no Rio, Gabriel, eu tenho uns amigos cariocas, eles ficavam pegando no meu pé. Né? Ali o gaúcho, ó o gaúcho, pá. E eu comecei a me incomodar com aqueles caras. E daí aí que é engraçado dessa história, né? Eu pensei, vai tomar com esse Rio Grande do Sul. Eu sempre puto com essa coisa da identidade gaúcha. No que os caras de fora, isto é, no que eu saí daqui e passei a conviver com esses diferentes, no que esses caras começaram a pegar no meu pé, surgiu o gaúcho ali, galera. Só faltou estar de bota e bombacho. Queria esfaquear os caras, né?
Fiquei puto, isto é. Aí veio a minha identidade. Sim, eu sou um gaúcho, eu tenho orgulho dessa terra aqui. Agora, não aquele gaúcho ali. Aquele ali eu não tenho orgulho e nunca vou ter. Mas é essa coisa, a gente odeia o Brasil, né? Essa merda de Brasil, merda de Brasil. Eu tenho certeza, galera. Vai lá para Portugal, por exemplo, e quando vê uns portugueses falando mal do Brasil. Ah, mas tá na hora, né, galera? Na hora. Eu já puxo meu canivete, esfaqueio 4, 5 portugueses, pego todas aquelas riquezas, trago de volta e nem tô para eles, né? Aí vai vir o meu orgulho de ser brasileiro, galera, de pertencer aqui a esse lugar e tudo mais e tal, né? É a gente tá fora do que a gente tá, que aí toda aquela problematização o cara esquece e vem aquela coisa inflamada, emocional e tudo mais, mesmo eu sendo, né, um cara que racionalizo sobre as. Não, a identidade foi criada por tal e tal e tal momento, mas é algo que sim, galera, a gente tem essa coisa de identidade, a gente tem esse jeito, é cultural isso de nós seres humanos, buscamos os nossos grupos, né? Se vocês me olharem, galera, com meus amigos lá da história, vocês vão pensar, bah, olha ali, ó, um monte de Guilherme Ritter. É todo mundo de barba, com a camisetinha, calçadinhos ali, tomando uma cerveja e falando mal, galera, do governo. Né? Eu procuro os meus, galera. Eu ando perto dos meus, a gente anda mais ou menos junto, é mais ou menos parecido. As pessoas às vezes me adicionam no Face, galera. E aí, professor? Daí eu fico olhando assim, cara, nunca fui professor desse ser humano. Aí eu pergunto, cara, onde é que eu te dei aula? Ah, tu me deu aula aqui no Paraná uma vez. Eu falei, cara, nunca fui no Paraná, amigo. É que é professor de história é tudo igual, galera. É, tudo é barbudo de óculos, assim, pronto, o cara vai lá e adiciona no Face e não tá nem aí. Né? A gente é tudo meio parecido, e vocês têm os amigos de vocês, do rolê de vocês, e aí, povo, isso chama-se identidade, é uma identidade que é forjada. E ela tem sempre um intuito por detrás, galera. O intuito das dominações, o intuito das valorizações. Só que aí que tá, a história crítica, a área de competência número 1 do Enem, galera. Tá? Que conversa das identidades dos povos e tudo mais, características culturais. Ela faz a gente refletir sobre isso. E esse é o ponto importante. Eu não estou dizendo para vocês, galera, pega lá um CTG e pega tudo que se faz no tradicionalismo gaúcho e toca fogo naquilo lá. Claro que não, né, povo? Aquilo lá é uma parte de nós também. Mas que tenhamos uma identidade que inclui e que não exclui, que aceita, que dialoga, na medida em que, galera, a partir de um determinado momento, um determinado grupo vai dizer, cara, eu sou gaúcho e sou porto-alegrense e não tenho cavalo, mas eu sou um gaúcho. E eu, portanto, devo ser incluído nesse jeito de ser gaúcho. E não dizer assim, ó, sai daqui, que tu não é daqui, que tu não é gaúcho. Só porque eu não falo um específico tipo de sotaque, só porque eu não tenho um específico tipo de me vestir, né? Eu não tenho bombacha, a galera não tem bota, até já tive, né? Quando a gente é criança, eu acho que alguns de vocês já passaram por isso também. Quando eu era criança, meus pais me botaram no CTG. Aham. E aí, dançava chula, dançava pezinho, sabia os bagulho tudo. Mas agora não tenho mais essas roupas, não tenho mais nada. E isso não tem mais a ver comigo, né? Só que isso não me faz, galera, me sentir menos gaúcho. Eu lá no Rio um tempo, galera, eu já tava louco de saudade do frio, galera. Eu sou um cara daqui, ó. Eu sou um cara do outono, povo. Sou um cara do inverno. No máximo uma primavera. Chegou o verão do Brasil tropical, velho. Ó, vaza. Não é pra mim. Se eu pudesse, regulava o meu horário ali, ligava pro Bruno, né? Porque é óbvio que eu não vou saber fazer aqueles cálculos e dizer, ô Bruno, que horário eu boto aqui nessa porra de relógio, galera? E vazava pra Sibéria. Eu odeio passar calor, né? Então é isso, tá? Agora vocês entenderam a ideia do bandeirante, esse herói. Mas agora eu quero te perguntar, finalizando a nossa aula, será que esse cara é mesmo um herói? Herói nacional? Quando eles iam nas reduções, galera, e destruíam e matavam e escravizavam indígenas. Quando depois destruíram os quilombos, isto é, os lugares para onde esses negros tinham ido buscar uma outra vida, que não a vida da escravidão. Vocês acham esse ato um ato heróico de um ser humano? É isso que a gente tem que pensar. É óbvio que quando se escreve a narrativa do Bandeirante como um herói nacional, galera, o capítulo do apresamento e o capítulo do contrato não está escrito. Vocês entendem? Tu escreve o capítulo do homem que sai na selva e que na selva achou ouro e que daí a fronteira aumentou e meu Deus, como era um louco, andavam nesses matos, iam parar lá na Bolívia, da Bolívia na Amazônia e pegavam um barco e atravessavam o Amazonas, né? E tu pensa, caraca, velho, esses caras são foda. Realmente nesse aspecto eles são.
Agora, há toda uma outra parte da história desses homens que não é heróica, nem um pouco. É absolutamente vil, né? Que é essa questão da escravização, galera. De submeter seres humanos à escravidão. Claro, vai depender do momento. No momento onde isso é aceito por a grande maioria, ótimo, meu Deus, ainda louvável. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, a gente tem que ter a capacidade de problematizar. É por isso que essas estátuas de bandeirantes lá em São Paulo, volta e meia, são pichadas, destruídas, porque simbolizam, galera, um jeito de enxergar que hoje não mais encaixa com a nossa forma de mundo. E o ponto é esse, a gente tem que justamente debater as identidades, conversar sobre elas. Destruir esse monumento, essa obra artística maravilhosa, não. Acho que faz parte de um momento da nossa história. Mas por que não botar um pé, desculpa, uma placa no pé, bem grande, bem bonita, que também chame atenção, uma placa explicando outros aspectos também desse bandeirantismo. E a que serviço, né? A que serviu esses heróis bandeirantes no momento em que São Paulo tomou as rédeas do Brasil e fez aquilo que desejou, e que depois eu vou aprofundar com vocês. Então, um texto crítico, explicativo, demonstrando, olha, embora esse monumento exalte a figura do bandeirantismo, é importante que a gente enxergue também a totalidade dessas relações de matar índio, de matar jesuíta, de matar os negros. E aí, enfim, trazer as reflexões e a riqueza que a gente precisa. Vocês entendem, povo? Compreender as identidades não significa desmanchar absolutamente as identidades, mas significa problematizá-las, entendê-las nas complexidades que elas têm. Sim, eles destruíram? Aham. Foram eles os responsáveis por acabar com o quilombo de Palmares. E não só o de Palmares, uma série de pequenos quilombos, através das chamadas bandeiras de contrato. Beleza, galera? Só para vocês enxergarem então essa relação. Vai entrar um professor agora, né? Vou precisar sair então aqui, galera. E aí a gente termina isso na semana que vem, tá bom? Na verdade, terminamos. Semana que vem, galera, pimba, o ciclo do ouro. Ah, que bom gostou, Laura. Muito bom. E é conteúdo de aula, que a gente não estava aqui debatendo o que eu gosto de conversar com vocês. Isso daqui é uma parte da aula de vocês sobre a questão do bandeirantismo. Eu também gostei, tá? Gostei de estar com vocês. Beijão então, até mais.